Meiji foi um período de profundas mudanças no Japão, que durou de 1868 a 1912, onde o Japão iniciou sua modernização se inspirando nos países ocidentais. Mas, como toda mudança, sempre existem consequências, boas e ruins. Falarei hoje sobre essas mudanças e suas consequências. Yo, Tomodachi! Daijoukai! Como podem ver, eu cortei meu cabelo. Não, eu estou aparecendo aqui, mas não se preocupem. Eu vou continuar usando a máscara de vez em quando aqui, mas hoje me deu vontade de aparecer o meu rosto. Né? Então vamos começar logo o vídeo, porque vocês não estão aqui para ver isso, né? Vamos lá. Para um entendimento melhor, a gente saber como chegou até esse período. Antes o Japão era governado por um shogun, a força militar do país. Após mais decisões do shogun, aumentou o descontentamento que os comerciantes, que os samurais tinham para com o shogun, fazendo com que eles quisessem que o imperador voltasse. As más decisões começaram começaram antes disso, mas aumentou mais quando os navios negros comandados pelo Commodore Perry chegou até o Japão, trazendo a carta do 13º presidente dos Estados Unidos, Millard Fillmore. Eu tenho que ler esse nome que para mim é complicado. Essa carta estava dizendo que o presidente estava pedindo que o Japão abrisse seus portos para que ele pudesse abastecer os navios, que a viagem dos Estados Unidos até onde ele ia passar pelo Japão e precisava reabastecer nesse meio do caminho, onde passar pelo Japão. E não podia, porque o Japão estava fechado. Muitas pessoas não queriam que o Japão abrisse de novo. Mas nessa carta, o Commodore também falou que se os portos não fossem abertos por bem, seriam abertos por mal, né? E a força e o poderio militar dos Estados Unidos era muito maior do que o Japão tinha na época. Até porque nesse tempo antes, o Japão viveu em paz, então não tinha muitos equipamentos bélicos suficientes para tentar enfrentar os Estados Unidos. Outras decisões ruins foi quando o Japão abriu os portos e decidiu fazer acordo com outros países, como a Inglaterra, a Holanda, Estados Unidos. Dentro desses acordos, estava dizendo que os produtos de fora que chegavam no Japão não teriam impostos, sabe, ali. E também as pessoas ocidentais que estavam ali não poderiam ser julgados pela lei do Japão. Eles não precisavam cumprir as leis japonesas. Só seriam julgados pelas leis dos países dentro da embaixada. E começou a ser aberta a embaixada de outros países no Japão. Isso era horrível, porque o Japão começou a perder dinheiro, porque os produtos dele estavam mais caros. E também gerou problemas, né? Porque como os ocidentais não precisavam seguir as leis, causou vários problemas e confusões. E o Shogun não estava demonstrando que queria muito ir contra e tentar mudar esse tipo de coisa. Estava muito assustado. Isso começou a dar revoltas. E dentro dessas revoltas começou a ter personagens muito importantes. Kenshi, o que você está fazendo aqui? Eu sei que você estava lá. Não, eu sei, você estava lá. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Não estou falando sobre essa história, Kenshi. Calma. Quando for pra você, eu trago você de volta. Você explica certinho, tudo bem? Ok. Enfim, desculpa por a interrupção com o Kenshi. Então, os personagens que eu estava falando que vieram são Okubo Toshimichi, que foi um dos principais líderes da restauração Meiji. Ele foi um grande estrategista político e responsável por muitas das reformas do governo Meiji. Saigo Takamori foi um dos líderes mais populares da restauração Meiji. Ele era um grande patriota e acreditava que o Japão precisava se tornar uma potência militar. Ito Hirobune foi um dos principais líderes do governo Meiji. Ele foi responsável pela elaboração da Constituição Meiji e foi o primeiro-ministro do Japão. Yamagata Aritomo foi um dos principais líderes do exército japonês. Ele foi responsável pela modernização do exército japonês e foi o primeiro comandante em chefe do exército imperial. E Ryoma Sakamoto foi um dos nomes mais importantes da restauração Meiji. Ele foi um dos fundadores da organização secreta Kiheitai, que lutou contra o shogunato.
Ela foi fundada em 1866 por Ryoma Sakamoto e outros jovens samurais dos domínios de Choshu e Satsuma. A organização tinha como objetivo derrubar o shogunato Tokugawa e restaurar o poder do imperador. A Kiheitai era composta por samurais, camponeses e até mesmo estrangeiros. A organização era bem treinada e equipada e utilizava técnicas ocidentais e armamentos ocidentais, como as armas de fogo. Ryoma Sakamoto também foi um dos principais negociadores da aliança entre os domínios de Choshu e Satsuma, e foi muito importante para a derrubada do shogunato. O último shogun foi Yoshinobu Tokugawa. Ele abdicou do cargo e passou o poder para o imperador, mas ele ainda detinha várias regalias, ainda tinha um certo poder. Aqueles que eram a favor do imperador não queriam que ele mantivesse essas regalias e esse poder todo. E então eles falaram e organizaram para ele tirar e perder tudo e se tornar uma pessoa comum. Mas ele foi relutante e disse que ele não era obrigado a fazer isso. Com isso, levou-se à Guerra do Boshin. Foi uma guerra entre os apoiadores do imperador e aqueles que apoiavam o shogunato e queria que ele mantivesse o shogun ainda. Essa guerra aconteceu de janeiro de 1868 a junho de 1869. Aconteceu em vários lugares, como Tóquio, Kyoto e Hakodate. Nela, o Yoshinobu acaba se rendendo e passa totalmente o poder para o imperador e ele perde todas as suas regalias e volta a ser um cidadão comum. O novo governo eliminou todos os resquícios do antigo para alavancar a restauração Meiji, que foi todos esses acontecimentos que levaram à queda do shogunato, à volta do imperador. Com isso, se quiserem saber mais sobre o período Edo e sobre essa mudança que aconteceu aqui em Ryoma Sakamoto, tem um vídeo que eu falo sobre isso que vai estar aqui nos cards, que eu não lembro onde é que fica, porque faz um tempo que eu gravei os vídeos, né? Que vai estar aqui nos cards. Agora vamos entrar de vez na era Meiji. Em 3 de fevereiro de 1867, o príncipe Matsuhito ascendeu ao trono e escolheu o nome Meiji para esta era. Ele também recebeu o título de Imperador Meiji. Já em setembro do ano seguinte, aí sim é que a era foi alterada e recebeu o nome de Meiji, que significa Governo Iluminado. Em 1868, Edo foi renomeada para Tóquio, né? Que é literalmente capital do leste. Você vê no mapa, Kyoto era a capital antiga e Tóquio, que fica mais a leste, se tornou a nova capital. Pela primeira vez, ela foi trocada de Kyoto. Durante séculos ela ficou em Kyoto e foi transferida para Tóquio. Além disso, o Palácio Imperial também foi trocado e ficou no antigo palácio, no antigo castelo que era do Shogun. Em 1869, as principais lideranças que estavam a favor do imperador na restauração Meiji, que foi Satsuma, Choshu, Tosa e Kumamoto, devolveram as terras para o imperador. Porque desde o início do Estado japonês foi criado, as terras, tudo era do imperador. Ele dividia com as pessoas para que elas pudessem usar. Esses feudos deram um exemplo para que os outros devolvessem de volta ao imperador. E foi isso que aconteceu. Todos começaram a devolver para o imperador. Todos os daimyos começaram a devolver para o imperador, mas os agricultores continuaram trabalhando nas suas terras. Até essa época, tinham 261 feudos. Em 1871, foram transformados em 302 províncias, né? 3 províncias metropolitanas, Tóquio, Osaka e Kyoto. E em 1879, Okinawa se tornou uma província japonesa, que nessa época ele era um reino separado, conhecido como Ryukyu. Já em 1888, conhecido como nós conhecemos hoje o Japão. São 43 províncias, 1 To, que é Tóquio, 2 Fu, que é Osaka e Kyoto, 1 Do, que é Hokkaido, né? Totalizando 47 províncias. Lembra de todos aqueles daimyos que começaram a devolver, né? Eles se tornaram prefeitos dessas regiões. Mas, eu falei agora há pouco, ela foi transformada em 302 antes.
e depois diminuiu para 47. Então 255 ficaram sem emprego. Mas depois disso, mesmo ficando sem emprego, eles receberam uma aposentadoria, que era 10% do valor que eles recebiam quando eram daimyos. Parece pouco, que é só 10%, mas como eles não têm que gastar mais para infraestrutura ou melhorar a região ali, é um dinheirinho bem considerável para eles. Mas ainda assim não era para sempre, porque o governo não queria ficar pagando isso para sempre, até que seria muito caro. E pagar para os outros samurais também que perderam sua função como guerreiros. Eles queriam que eles se tornassem parte da sociedade, eles trabalhassem nos empregos novos que estavam surgindo. Por isso eles começaram a incentivar isso, até porque os samurais perderam todo o poder que eles tinham, não podiam mais ter katana, não tinha mais os privilégios que eles tinham antes. Então meio que foi incentivado eles a trabalharem com outras coisas. Muitos entraram na política, abriram escolas, dojos, né, para ensinar arte marcial como arte marcial, né, técnicas de espada deles. E jovens samurais foram para o exterior fazer intercâmbio. Quando voltaram, abriram escolas particulares para dar aulas do que eles aprenderam fora do país. E foi assim o fim da classe que governou o Japão por mais de 2 séculos. Mas e as reformas políticas? Como elas aconteceram? Continuando a falar sobre as mudanças, uma das principais foi a abolição das classes que existiam no período Edo e até antes. Essa diferenciação em classe samurai é mais alta, comerciantes, agricultores, dependendo da classe, você tinha um status superior. Agora não existia mais isso, tirando, obviamente, a aristocracia e o imperador. Além disso, uma outra coisa muito importante foi que agora você poderia escolher a sua profissão e não mais estava restrito à profissão da sua família. Porque era assim antes. Você nascia numa família de carpinteiro, você seria um carpinteiro. Pescador, seria um pescador. Não podia trocar. Agora você podia, e além disso, podia escolher com quem casar. E antes os casamentos eram arranjados também. Além dessas liberdades, o povo também começou a poder escolher os representantes. Sim, que mesmo nessa época, o Japão já tinha mais ou menos como funciona hoje em dia. Ainda existe o imperador e tem o primeiro-ministro. Bem, e como acontecia isso? Em 1871, o governo passou a ser composto por um gabinete de ministros e imperador. Esses ministros eram escolhidos pelo imperador. Mas espera aí, Gui. Você não disse que as pessoas escolhiam os governantes? Como assim? Calma, meu amigo. Eu disse sim que eles escolhiam, mas não agora. No início, era o imperador que escolhia entre a elite samurai e mercantil quem seriam esses governantes. E eles já eram divididos em ministérios, como acontece aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. O Ministério da Educação, da Fazenda, entre outros. O povo começou a escolher em 1890, mas não veio de livre e espontânea vontade do governo. Houve vários protestos pedindo isso, várias coisas, mas era proibido pelo governo fazer esse tipo de protesto. Mas foi crescendo tanto que o governo não pôde mais ignorar, então ele decidiu mudar, fazer isso. Ok, Gui, eu entendi. Mas como foi a primeira votação? Boa pergunta, meu caro amigo. A Câmara dos Representantes, que era escolhida pelo povo, como o próprio nome está falando, representante, era escolhido por um sistema proporcional baseado no censo. Como assim? É muito simples. Uma região, uma cidade que tinha várias pessoas, mais pessoas, o peso das pessoas que votavam aqui era maior do que as pessoas que votavam numa cidade, num local que tinham menos pessoas. Vou dar um exemplo. Pense numa cidade que tem 5.000 habitantes, né? E outra que tem 1.000 habitantes. E uma coisa, só quem podia votar eram homens com mais de 25 anos que pagavam uma certa quantidade de impostos. Então, nesse lugar que tem 5.000, pensa que tem 1.000 homens com mais de 25 anos que pagam impostos. Nesse que tem... Não, eu errei, pera. Não era isso. Nesse daqui, que tem 5.000, pensa que tem 500 pessoas aqui que podem votar. E nesse de 1.000,
As 1.000 pessoas que estão aqui podem votar. O voto aqui de 500 vale mais do que 1.000 aqui. Se esses 1.000 votam numa pessoa só, e esses 500 votam numa pessoa só, essa pessoa que recebeu esses 500 aqui vai ser eleita, que recebeu mais votos. Porque aqui vale mais. É como se um voto valesse por 3 pessoas aqui só porque essa cidade é maior. E os outros vale até menos um, digamos assim, porque tem menos população aqui. Deu para entender? Tornando aqui. E além disso, eles não escolhiam todos os representantes. E a dieta, que como seria cada deputados e senadores no Japão, era composta pelos representantes, escolhidos pelo povo, e a Câmara dos Conselheiros, que eram escolhidos pelo imperador, como eu disse antes. Nessa primeira eleição, foram escolhidos 300 representantes, mas essa primeira dieta começou muito acalorada, porque eles não entendiam muito bem os representantes e os conselheiros, porque os representantes eram mais progressistas do que os conselheiros escolhidos pelo imperador eram. Então essa dieta foi desfeita logo 2 anos seguintes que ela foi escolhida. Mesmo tendo esse problema, já foi uma grande evolução e um grande marco, porque posteriormente continuou tendo essas eleições até o dia de hoje, não é? Além do povo ter uma maior liberdade de escolha, tanto de trabalho, em poder casar e poder escolher seus representantes, eles também passaram a receber uma melhora na educação nesta era. Vamos ver isso. Lembra dos samurais que eu estava falando mais cedo? Entraram para o exército, outros viraram políticos. Os mais novos foram fazer intercâmbio quando voltaram a abrir escolas. Continuando este assunto, uma das coisas que mudou também foi que antes cada feudo, cada daimyo possuía um exército próprio. Mas agora, nessa nova conjectura, só o imperador tinha um exército. Era tudo centralizado no imperador. E todos os daimyos perderam seus exércitos e ficou tudo para o imperador. Para ampliar, o Japão se tornar uma grande potência, tendo um exército forte, foi decidido a obrigatoriedade do serviço militar por 3 anos. Por 3 anos para homens de 20 anos. Alguns homens poderiam escapar, maiores de 20 anos, que eram chefes de família, e também aqueles pagassem 270 ienes, que na época era um dinheiro considerável. Quem menos gostou disso? A população do campo. Afinal, quem iria trabalhar no campo, a maioria dos homens estava servindo ao exército. E além disso, uma das coisas também que prejudicou as pessoas no campo foi o aumento de impostos. O Japão queria, como eu disse, tornar uma potência e não tornar fraco perante as outras potências. Então eles precisavam de mais dinheiro para investir mais no país. Antes do campo eles recebiam impostos em arroz em uma certa quantidade, mas era diferente para cada coisa, para cada região. Podia às vezes ter uma plantação ruim num ano, a outra região podia ter no outro. Então eles estabeleceram um padrão de 3% de imposto. Foi muito e todo mundo ficou bem irritado com isso, todo mundo do campo, e além do serviço obrigatório, do exército. Então fez vários protestos com isso. Os impostos foi reduzido para 2,6% e em 1879 o serviço obrigatório foi abolido. Agora, sobre a educação, aconteceram umas boas mudanças. Até 1867 existiam 15.000 terakoyas, que eram escolas budistas que ensinavam a ler e outros assuntos. Foi muito comum terakoya no período Edo. Já foi aproveitada essas estruturas que existiam e foi criado novas escolas, totalizando 26.877. Em 1871, o governo criou o Ministério da Educação e assumiu o controle do sistema educacional. O Ministério estabeleceu padrões para o currículo, livros didáticos e a formação dos professores também. Melhoraram para eles poderem darem aula para essas crianças. No ano seguinte, em 1872, o governo Meiji promulgou a Lei de Educação Fundamental. Estabelecia a educação primária obrigatória às crianças de 6 a 12 anos de idade. O governo também forneceu subsídios para a construção de escolas primárias e educação dos professores, como eu havia dito. O currículo das escolas primárias foi baseado em modelos ocidentais.
enfatizava o aprendizado de coisas básicas como leitura, escrita, aritmética, hora de história, geografia e moral, além de incentivar o patriotismo. Querendo que o povo vivesse livremente, sem ser oprimidos pelos estrangeiros, foi editado Palavras do Imperador sobre a Educação, em 1890. Como se o próprio imperador estivesse falando com o público, com o povo. Nele continha toda a moral que os japoneses cultivaram, de maneira resumida, durante longos anos. Mas se tratava meio que o foco principal era sobre a educação e como estudar era bom e melhorava a sua vida e fazia você ser livre. O texto também recomenda pense nos antepassados, nos seus pais e que dê importância para os estudos. E em uma situação de emergência, pensar na nação e ajudar ao próximo. O texto foi tão simples que o povo entendeu perfeitamente e assimilou para isso e também foi traduzido para outros idiomas. Mas infelizmente, tais ensinamentos foram abandonados após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1948. Mas uma parte desse raciocínio japonês parece estar enraizada até hoje no povo japonês. A taxa de alfabetização no Japão era de 30% em 1867. Em 1890 passou para 50%. Em 1900 passou para 90%. Em 1975 até hoje é de 99%. Impressionante, né? O último aspecto da modernização é a industrialização do país, criação de empresas. Como isso aconteceu no Japão? Antes da era Meiji, o Japão era um país agrário, mas mesmo assim ele conseguiu se modernizar e industrializar-se de maneira rápida e eficiente, o tornando um país comparado às potências ocidentais da época. Essa industrialização teve início com as indústrias criadas pelo governo. Afinal, a maioria da população não tinha dinheiro para fazer empresas, não é? Então o governo teve que investir primeiro para dar esse start inicial. As primeiras empresas que foram criadas foram nas áreas de têxtil, metalúrgica, entre outras. Mas as empresas não ficaram com o governo. Eles vendiam ela porque ele queria incentivar a indústria privada. Além de criar empresas e vendê-las, também foi criado incentivos para incentivar as pessoas a fazerem empresas, criando infraestruturas, comprando tecnologia estrangeira e dando subsídios. Explicarei sobre esses pontos. Primeiro, a infraestrutura. Foi criado ferrovias. A primeira começou a ser feita logo no primeiro ano da era Meiji, em 1869, mas só foi inaugurada em 1862. Sua maior dificuldade foi que teve a necessidade de fazer um aterramento no mar para poder passar. Era um trecho de 29 km, de Shimbashi até Yokohama, atual estação de Sakuragcho. Foi construído com a ajuda de um inglês chamado Edmund Morrell. Ele sugeriu que a primeira locomotiva do Japão fosse comprada da Inglaterra. Durante sua curta missão, ele fez propostas significativas ao governo japonês em relação à administração e à educação de engenharia. O governo criou o Ministério de Obras Públicas em dezembro de 1870, seguindo os conselhos do Edmund para integrar a introdução de tecnologias estrangeiras e sua aplicação. Antes de chegar no Japão, ele já sofria com tuberculose. Ele acabou morrendo em Yokohama em 5 de novembro de 1871, pouco antes da cerimônia de inauguração da ferrovia. Seu túmulo no cemitério de estrangeiro de Nakaku, Yokohama, é designado como Memorial Ferroviário Nacional. Depois dessa, outras ferrovias também foram construídas. Além de ajudarem no transporte de materiais de um lugar para o outro, elas também desenvolveram outros empregos, e afinal quem transportava isso, quem dirigia a locomotiva, precisava descansar, precisava comer, tinha que ter a manutenção da locomotiva, dos trilhos. Então, uma só construção gerou um monte de empregos. Sobre a compra de tecnologias, o Japão comprou principalmente máquinas de tear, fornos de aço e navios de guerra. As máquinas de tear, o Japão comprou da Inglaterra e França. Os fornos de aço, da Inglaterra e Alemanha, e os navios foi da Inglaterra e da França. Sobre os incentivos, a própria educação básica já era um grande incentivo, que primava pelo aprendizado de leitura, escrita, aritmética
Já é uma boa base para você empreender, afinal tem que saber fazer contas, ler livros e aprender mais coisas com isso. Além disso, o governo Meiji aprovou a Lei da Indústria, que protegia a propriedade privada e facilitava a criação de empresas. Ele também ofereceu empréstimos para que as pessoas também pudessem construir empresas. Ele queria muito que a indústria privada se desenvolvesse, até para fazer frente às outras potências ocidentais. Mas nem tudo foi maravilhoso. Problemas sociais também começaram a acontecer. Os baixos salários de funcionários, longas jornadas de trabalho, lugares sujos, sabe? Esses problemas ficaram visíveis, além da contaminação por água suja nessas indústrias. Um desses casos foi a fábrica de fios de Tomioka, onde a maioria dos funcionários eram mulheres. Outras indústrias e empresas também tinham mulheres trabalhando nelas. Nessa empresa, como nas outras, como eu tinha falado, a carga horária era de 12 a 14 horas, os alojamentos eram todos sujos, tinha até grades para impedir que elas fugissem. Se não fosse suficiente tudo isso, segundo registros do livro de não ficção, Nomugi Toge, Desfiladeiro Nomugi, as operárias atravessavam este desfiladeiro de 1.672 metros, localizado em Hida, atual província de Gifu, percorrendo um caminho de 140 km até a fábrica em Suwa, província de Nagano. Quando retornavam para suas casas no final do ano, esse caminho íngreme se cobria de neve e muitas moças morriam. A exemplo do Ocidente, movimentos sindicais também se tornaram populares. O primeiro sindicato japonês, o Nihon Hodo Kumiai, Associação Japonesa de Trabalhadores, foi fundado em 1897. O sindicato organizou uma série de greves e protestos exigindo melhores condições de trabalho, como a redução da jornada de trabalho, aumento dos salários, melhoria das condições de segurança e direito a greves. Um dos principais movimentos sindicais da era Meiji foi o movimento de trabalhista Texas. Os trabalhistas têxteis eram submetidos a condições horríveis de trabalho, muito precárias, com as cargas horárias que eu disse de 12 a 14 horas. Em 1912, trabalhadores organizaram uma greve em Osaka que durou 11 dias. A greve foi suprimida pela polícia, mas foi um importante marco pela luta dos trabalhadores japoneses. Um outro movimento sindical muito importante foi dos trabalhadores ferroviários. Os trabalhadores ferroviários eram organizados em sindicatos independentes, frequentemente se uniam para realizar greves. Em 1920, os trabalhadores ferroviários organizaram uma greve geral que paralisou todo o sistema ferroviário japonês. A greve também foi suprimida pela polícia. Embora esses movimentos foram reprimidos pelo governo, eles conseguiram algumas melhorias que eles estavam querendo. Bom, essas são as principais características da modernização japonesa. Houve aspectos muito positivos, como a liberdade de escolha que o povo passou a ter, como poder escolher o trabalho que quer ter, como escolher com quem quiser casar e também poder escolher seus representantes. Mesmo que só uma parcela da população, só alguns homens poderiam escolher, mas já é um bom indício e um bom começo. Mas também teve o seu lado ruim, o aumento de impostos, que conseguiu diminuir um pouco, mas teve bastante aumento de imposto, a obrigação de serviço militar, que também foi abolido, e as más condições de trabalho em fábricas também. Bom, o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. O que você achou da modernização japonesa? Se você tem a comentar, comenta aqui e fala comigo. Se você quiser saber mais sobre o período anterior e como chegou até aqui, clica no vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui da tela, provavelmente aqui, e eu te vejo lá. Mata né?